vamos para a quinta-feira, ansiando por sua presença. E aqui vamos recordar quando Josué encontrou um local para que a tenda da congregação, o tabernáculo, fosse montado num lugar específico, onde ele permaneceria por 300 anos. 300 anos. E que lugar foi esse? Aqui nos diz Siló. Siló. Procurando o comentário bíblico adventista na página 266, perdão, irmãos, isso, 266 do volume 2, nós entendemos, pelo que nos disse aqui, pelo que nos afirma o comentário bíblico, que a cidade de Siquém, muito possivelmente, recebeu ali a tenda da congregação, o tabernáculo, a esse lugar que foi chamado de Siló. Siló quer dizer lugar de descanso. Olha que interessante. Então foi chamado de Siló porque a tenda da congregação, depois de peregrinar 40 anos, teria também o seu lugar de descanso. Por que foi escolhido essa cidade? Essa cidade ficava nos domínios da tribo de Efraim, exatamente por ser um lugar central. E por ser da tribo de Efraim, pelo menos naquele início, enquanto Josué ainda estava vivo, era um lugar de fácil acesso para o líder do povo de Deus, quando ele necessitasse consultar o Senhor, Urim e Tumim, por meio dos sacerdotes. E, de forma interessante, este local ele estava próximo também ao Monte Ebal e ao Monte Gerizim. E, de certa forma, ele estava protegido e a formação rochosa desses dois montes formavam também um certo isolamento de proteção. Olha que interessante. Nada acontece por acaso. O estabelecimento do santuário, que Deus chamou de meu tabernáculo, representa o cumprimento da promessa do Senhor viver no meio do seu povo. E revela o tema central do livro de Josué, que é a presença de Deus no meio de Israel, que tornou possível a posse da terra prometida. Essa era uma lembrança. A presença de Deus seria uma fonte contínua de bênçãos para Israel e por meio deles e a partir deles para toda a terra. A presença do santuário, da tenda da congregação e mais tarde do templo em Jerusalém deveria ajudar o povo a reconhecer continuamente a presença de Deus entre eles e o seu dever de cumprir a aliança. Olha que pensamento interessante. A tenda da congregação, depois o templo, era um alerta, era um sinal da contínua presença de Deus. Os sacrifícios da manhã, 9 horas da tarde, às 3 da tarde, então havia sempre uma fumaça saindo ali do altar do holocausto, uma lembrança que podia ser vista a certa distância, uma lembrança de que o cordeiro da substituição estava sendo imolado e sacrificado. E algumas vezes por ano os israelitas eram convidados para a celebração das grandes festas, onde estava ali a tenda da congregação, e ali eles podiam sentir mais uma vez a presença de Deus e renovar a sua fidelidade, a sua lealdade. Há uma coisa interessante, irmãos, que a lição nos trouxe aqui, que a menção aqui ao santuário não deveria ser surpresa. Então nós vimos rapidamente aqui a circuncisão, a Páscoa, vimos o altar e vimos a escrita da lei de Deus em pedras separadas e agora a menção à tenda da congregação, que vai aparecer no capítulo 18, eu esqueci de mencionar, versos 1 e 2. Mas a menção não deveria ser surpresa para nós, pois esse tema já estava presente ao longo da narrativa de Josué por meio da Arca da Aliança, que vai na travessia do rio, nas voltas dadas em torno de Jericó. Ao colocar então a arca no seu lugar de descanso, numa área central, tendo aqui como foco, capítulo 18, a distribuição, a repartição do território, Josué mais uma vez demonstrou que toda a vida de Israel girava em torno do santuário, a base terrena do Deus de Israel, o Deus Javé. Irmãos, e aqui vem a aplicação para nós. Como cristãos que vivemos no antitípico dia da expiação, é essencial que nós mantenhamos o nosso olhar fixo,
no santuário celestial, enquanto enfrentamos os gigantes modernos ou pós-modernos que desafiam a nossa fé. Olhar para o santuário celestial, onde está o Senhor Jesus, conduzindo um juízo, intercedendo por nós, que esta lembrança possa aquecer o nosso coração. Temos um intercessor, um único mediador entre Deus e os homens, diante do nosso Pai, que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que ao olharmos para o futuro, nós possamos relembrar de que esse mesmo Cristo que se fez presente na vida e nas peregrinações do povo de Israel, é este mesmo Cristo que promete seguir conosco até a consumação dos séculos, e desta maneira colocamos um ponto final na lição da quinta-feira.